Fala, meu lindo! Minha linda! Ó, isso nós estamos em janeiro já. Hoje eu tô muito feliz. Nós estamos agora na metade da série Boas Notícias. E a palavra de agora, eu tenho certeza que vai chegar na hora certa na sua vida, em nome de Jesus. Eu só quero te pedir um favor, só rapidinho. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho, entendeu? Se inscreve no canal, é rapidão. Você se inscreve, ativa o sininho, o númerozinho sobe. Já pensou? A gente vai chegar, nem que... Eu vou mandar para minhas tias, aquela mais velha, para mandar para as tias. Você pede para se inscrever, que a gente vai chegar aí em 2023, é o ano do 10 milhões. Se não for também, deixa para 2024, né? Não, amém não, irmão, pelo amor de Deus, sim. Falta de fé. Não. Vamos pro vídeo. Ai, Jesus, eu vou falar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso aqui. Eu amo pregar sobre Jesus, poder ter vocês aqui, e toda segunda-feira milhares de pessoas acompanhando. Isso é só Jesus que faz, e o segredo está aqui, a palavra. E por falar na palavra, pegue ela e abra comigo Êxodo, capítulo 13, verso 17. Êxodo, capítulo 13, verso de número 17. Até me deu um calorão. Acho que é porque eu tô de jaqueta, né? Que mandaram. E amanhã eu vou ter que passar pó de arroz na cara, pó de arroz, para tirar o brilho do espírito que eles querem tirar. Para tirar a oleosidade da lata mesmo. É ordem, né? Diz o seguinte: e aconteceu que quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora este fosse o mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus conhece a gente muito bem, né? Aliás, Deus conhece tudo, até aquilo que a gente não sabe sobre a gente, porque a gente pensa que se conhece, mas a vida deixa muito claro que tem coisas sobre nós que a gente não sabia. A gente tem algumas atitudes que são frutos de reações que a gente não planeja, mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro. E Jesus sabe, Jesus conhece tudo, Jesus é especialista de uma forma que a gente não sabe explicar. É Deus, Ele olha para dentro da gente, sonda, conhece, sabe o que a gente vai falar antes de a palavra sair. Ou seja, a gente precisa muito de Jesus. Agora, por mais que a gente saiba que precisa, a gente também vai ficando mais velho e parece que vai perdendo um pouco desse negócio de precisa, sabe? A gente vai trocando os pés pelas mãos, passa ano, vem ano, e a gente toma decisões precipitadas, a gente faz algumas coisas e parece que algumas consequências seguem a gente, outras se esvaem pelo tempo. Mas o problema de muitos de nós é que vivemos uma vida muito conectada com o fruto de todas as escolhas que nós tomamos, e tomamos muitas decisões todos os dias. Eu não sei se você sabe, mas durante um dia a gente toma mais de 1000 decisões. Andar para o lado, para frente, falar, ligar, atender, tocar, abraçar, beijar. Tudo isso é uma soma de decisões, pequenas decisões. Atravessar a rua, ir para o lado, ir no bairro, ir na casa da vizinha, e falar, entendeu? Ouvir. A gente decide tudo. Nada que acontece a partir de nós é senão fruto de uma pequena decisão. Agora, tem decisões que são mais, como eu posso dizer, impactantes no nosso futuro. Algumas coisas impactam mais, outras menos, porém
todas as decisões impactam no futuro. É como se a nossa vida fosse um filme e que um pedacinho de cada enredo conecta com o final da história. Você já assistiu o filme que você está tentando procurar quem é o vilão e você encontra o vilão pelas facetas de pequenas decisões, pelo olhar no final da cena, pela forma que ele abraça? Ou seja, aquilo denota o fim dele. Na nossa vida também. A forma com que a gente trata as pessoas denota o nosso fim. A forma com que a gente ama denota o nosso fim. A forma com que a gente abraça. Porque são pequenas decisões que revelam quem somos e também aonde queremos chegar. Agora, entendendo que a nossa vida é tão arriscada e que uma pequena decisão muda tudo, se a gente entender a gravidade, a gente meio que paralisa também. Você começa a ficar mais medroso, porque tudo impacta, e impacta. Quer ver? Eu conheci a minha esposa em uma decisão. Um belo dia, eu recebi um convite para ir jogar vôlei com os amigos do meu primo, do curso do amigo dele. Nossa, mãe. E eu falei, eu vou. Sabe o que eu não sabia? A mulher da minha vida ia estar lá. Não sabia, irmão. Sabe, eu tô conversando com um amigo meu encalhado agora, esses dias. Não, mas não é encalhado não, é só dar uma derrapadinha no Renegade. Mas mas eu tô com esse meu amigo encalhado, conversando, e eu falei pra ele assim, comecei a namorar com 16 anos. Ele disse, poxa vida, eu tô com 29 e ainda nada. Mas eu não comecei porque queria. Comecei porque saí de casa no dia certo. Olha que doido, eu saí de casa, fui lá jogar vôlei. Aí top, cheguei lá, tinha uma loirinha com a cara de rica. Linda, 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 gata. Abriu um V3. Só quem é da minha idade sabe o que é um V3, lembra? Falei, a mulher rica. Aquele telefone só rico tinha. Falei, que é isso? Irmão, falei, apaixonei por ela. Mas como que eu, pobre coitado, chego numa rica? Não tive coragem. Nem tinha na época. Tava pior, eu cheguei de ônibus. E aí eu tô lá olhando pra ela, e eu não imaginava que ela era bom de olhar pra mim sem saber que eu tava que ela tava me olhando. Ela era mulher difícil, ela olhava, eu olhava e não pegava mais o olhar dela, porque ela já tinha virado. E eu apaixonei. Mas tudo começou com eu saindo de casa, indo pra aquele lugar. Aí eu fui pra casa. Não tive coragem de falar, porque a mãe dela chegou pra buscar ela com um Astra. Por que eu conto esses detalhes? Mas irmão, eu fui no ônibus falando com meus primos. Vocês viram? Tava de blusinha assim, vermelha, com uma saia jeans, com um tênisinho da Adidas Mega Bounce, com a molinha vermelha, tudo combinando, um brinco de prata cheio de estrelinha. E o que, irmão? Vi tudo. O que eu não sabia, ela também tinha visto tudo. Um garoto de bermuda jeans, tênisinho preto, camisa, eu ia com a gola verde, xadrezinho aqui, feio, tava meio brega, mas tava legal. Aí fui pra casa. Quando cheguei em casa, falei pros meus primos no ônibus, falei, vocês viram? Nossa, aquilo é missão impossível. Nem o James Bond chega. E aí, irmão, cheguei em casa, abri o Orkut. Chamamos isso de raiz. Tinha um scrap com uma menina de óculos preto, Ray-Ban preto, cabelinho loiro, só a carinha dela assim. Mandou, oi, tudo bem? Falei, what? Mandei pro meu amigo, falei assim, é quem eu penso que é? Pelo MSN. Aí ele falou, é quem você pensa que é. É engraçado, mas aquilo que estava acontecendo em pequenas decisões, que eu não sabia que aquilo era Deus já cuidando de algo, do meu futuro, da mãe dos meus filhos, da mulher da minha vida. Eu respondi ela, e o final da história você já sabe.
Casamos, temos 3 filhos e tudo começou numa pequena decisão: sair de casa. Olha, a vida com Jesus, ela é no detalhe. E esse ano que passou, de 2022, eu preciso ser sincero para você. Eu vivi um dos anos mais extraordinários da minha vida, na presença de Jesus, da minha história. Mas eu preciso te dizer aonde começou: numa pequena decisão desse ano. Esse ano, nasceu a minha filha em março. E antes da minha filha nascer, eu fiz um propósito de oração de 1 semana. Jejum, oração. E aonde nós estávamos morando de maneira temporária, tinha uma rua no final do condomínio que levava para beira de um lago, uma árvore bonita, frondosa, com um banquinho embaixo. No dia que eu vi, tirei uma foto, mandei para minha esposa. Isso não parece cena de filme de oração? Onde você se encontra com Deus debaixo de uma árvore, tipo aquele filme A Cabana e tal. Falei para minha esposa: olha que lindo. E ali foi o meu lugar de oração durante 1 semana. Eu acordava cedo, ia para lá, voltava depois de um tempo, sempre com lágrima nos olhos, e sempre com vontade de voltar. E eu voltava. Eu tenho a foto no meu telefone, essa semana ali, abri para ver de novo. Mas eu vou te dizer como que começou. Eu estava um dia lá orando, cansei de ficar de joelho, aí levantei, comecei a rodear a árvore, eu falando com Jesus: Jesus, eu te amo, Senhor, tu é maravilhoso. Aí passou um americano, um senhor, de longe, me cumprimentou, cumprimentei ele, voltei a orar. E aí eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu tô aqui, sabe por quê? Porque eu preciso de uma direção. Começou a entender? Eu preciso de uma direção, Jesus. Eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E eu fiz uma das orações mais gostosas, acho que eu já fiz, porque você sabe quando você fala uma coisa que você se ouve e acha maneiro o que você falou? Que doido, né? Acho que eu não sou normal. Eu estava falando com Jesus assim, bem leve. Eu converso com Jesus assim, de boa. Eu não fico falando: oh, Pai amado das luzes. Não. Eu falo com Jesus assim: oi, meu lindo, Jesus, eu te amo. E eu converso, falo: Jesus, o Senhor não acredita que eu fiz hoje. Parece que as velhas fofoqueiras. Eu fofoco para ele, eu falo: Jesus, aconteceu algo, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso contar. E eu estou falando com Jesus: Jesus, então, Senhor, está para acontecer umas coisas lá em Joinville, na minha casa, e eu não tenho para onde voltar, está uma confusão, Jesus. Eu te ouvi lá atrás, mas eu preciso de uma direção. Eu falei isso aqui para Jesus: Jesus, eu sei que já estou pronto para escolher algumas coisas sozinha. Falei para Jesus: eu sei, mas eu prefiro que o Senhor tome a decisão no meu lugar. Aí eu me ouvi e falei: que isso, garoto? E sabe, aqueles 5 dias Jesus respondeu tudo que a gente precisava. Jesus respondeu tudo. Eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai muito longe. Mas Jesus respondeu tudo. E aquela foi a minha oração inaugural do ano. Todas as decisões que eu tomei daquela oração depois, todas foram as mais assertivas da minha vida. Todas. Tudo que eu perguntei para o Senhor naquele dia e recebi a resposta foi a melhor decisão da minha vida. E eu aprendi algo que nunca mais vou esquecer. Agora eu tô bom nesse negócio, irmão. Eu vou começar o ano no mesmo lugar. Eu não tô falando nem da árvore, eu tô falando na mesma posição. Jesus,
eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. 2022 foi a prova disso, Jesus. Aonde eu bati tanto a cabeça, em pouco tempo se resolveu por conta da tua resposta. Portanto, Jesus, eu não aceito me mover mais. Eu preciso de uma direção. E aí eu preciso ser oponível a todos. Deus, quando pede para o povo, ou ordena o povo a sair do Egito, a Bíblia diz que Deus manda o povo pelo caminho mais longo. E se a gente observar de maneira lógica ou de maneira geográfica, a decisão não é, não faz sentido. Porque se tem um caminho mais curto, por que você manda pelo caminho mais longe? E essa é a graça de perguntar para o Senhor. Porque a gente sempre vai escolher o caminho mais curto, e Deus pode escolher o caminho mais longo, porque conhece a gente de uma forma que a gente não conhece. Eu já contei algumas vezes coisas que Deus me respondeu e que naquele momento não fazia sentido nenhum, porque o caminho mais curto era aceitar a proposta, e o caminho mais longo que Deus tinha era o que era o melhor. Só que demorou mais tempo para eu saber, mas aconteceu. Então entende que quando Deus diz, olha, vai pelo caminho mais longe, o motivo já é clarificado no versículo seguinte, ou na parte B. Porque se vocês forem pelo caminho mais curto, vão ver a guerra e vão voltar para o Egito. Ou seja, quando Deus manda eles ir para o caminho mais longo, não é porque Deus quer que o povo sofra mais, é que Deus quer que o povo sofra menos. É Deus dizendo, eu prefiro que vocês passem um pouquinho de perrengue no caminho, mas cheguem no destino, do que não passar perrengue nenhum no caminho e não chegar nunca no destino. Entende? Às vezes nós perguntamos para o Senhor, mas a resposta dele não é o que a gente quer. Porque o que a gente quer é o caminho mais curto, é o atalho, é o óbvio. E Deus não opera no óbvio, Deus sempre opera no sobrenatural. Uma das respostas que Deus me deu nesses dias de oração, eu falei para minha esposa, a minha fala para minha esposa foi assim, eu vou fazer a proposta que eu senti no meu espírito, mas se eu estou no outro lado, eu não aceito nunca. Aí eu fiz a proposta. A pessoa do lado de lá fez assim, aham. Eu segui o telefone e falei para Paula, o homem lá é louco, hein? Aceitou. Mas é porque nem sempre fará sentido. Pedir uma direção para o Senhor é abrir mão da razão, é abrir mão da lógica, é abrir mão do controle. E a gente não faz por vários motivos. E a gente pensa que o primeiro é a falta de confiança em Deus. E eu vou dizer, lindo, nosso problema maior não é não confiar em Deus, é não conseguir parar de se meter. Eu vou falar olhando nos teus olhos, lindo. O problema maior da gente, na maioria das vezes, não é que a gente não confia tanto em Deus, é que a gente confia muito na gente. Então a gente está se metendo toda hora, a gente está tentando fazer do nosso jeito toda hora, a gente está tirando das mãos do Senhor o que a gente colocou na mão dele toda hora. E o conselho de Deus para você e para mim é, pelo amor de mim mesmo, não se mete naquilo que só eu sei fazer. Tira o time de campo, para de se meter, para de dar opinião. Ei, Deus está fazendo, bebê, confia. Mas eu quero dar minha opinião, porque eu tenho uma opinião. Qual é a tua opinião? Foi por isso que eu vim de jaqueta. Olha a tua opinião. Olha a tua vontade de se meter. Olha a tua vontade de dar pitaquinho. E Deus, deixa que Ele é profissional. Ah, você está preocupado com amanhã? Ele já está lá, bebê. Ele já viu. Ele já viu. Ele já viu.
Você entende? Eu comecei o ano perguntando sobre o ano que Deus já tinha visto inteiro. Deus já sabia até de hoje, Deus já sabia. Eu vou fazer um negócio para esse garotinho que quando chegar no final de 2022 ele vai estar empolgadaço, dizendo que vai fazer igual em 2023. Mal sabe ele que 2023 já tenho tudo preparadinho também. E mesmo se ele não perguntasse como a gente já está andando junto, eu ia responder. Ou seja, tem coisas que a gente pega no feeling, tem coisas que a gente precisa de uma resposta clara. Quanto mais a gente anda com Jesus, menos respostas a gente precisa, porque o cheiro diz, a direção que ele toma a gente sente. E é assim que um belo dia você, quando viu, saiu de casa e encontrou a mulher da sua vida. Faz sentido? A gente pede, mas vai ter uma hora que a gente não pede mais. A gente começa a sentir. Meus filhos sabem o que eu quero sem eu pedir para eles. Eles me olham. O João ontem pegou, abriu a geladeira, saiu. E a geladeira não é automática lá em casa. Ela não fecha. Aí eu só fiz assim. Falei, o rapaz tá ficando bom. Não falei nada. E ele não falou nada também. Fingiu que estava tudo normal. Mas já me conhece bem o suficiente para saber que o que é para ele fazer, ele faz. E o que é para eu fazer, deixa que eu faço. Termino dando um conselho bem simplesinho para você. Eu amo essas palavras, simplesinha. O povo saiu em direção à terra prometida. Deus deu a direção, Deus deu o caminho e eram 15 dias. Mas chegou uma hora que o povo começou a se perder sozinho. As suas atitudes, a desobediência, a desonra, a incredulidade, a impaciência sufocou a direção. E 15 dias se transformaram em 40 anos. Sabe, ter a direção não significa chegar no caminho. Manter a direção no centro do nosso coração é que nos faz chegar ao endereço. Você saber aonde vai chegar não te faz chegar. É no caminho que a graça do negócio acontece. Eu sei mais ou menos o que vou viver no ano que vem, mas como vai acontecer ainda não sei. Ano passado, Deus falava comigo algumas coisas que do nada aconteceram e que eu não enxerguei o caminho, mas Deus já havia enxergado. Uma conexão que acontece, alguém que chega, alguém que vai. Um dia você sai de casa, outro dia você se esconde. Mas tudo quando estamos alinhados com a presença de Jesus, a direção não se perde no caminho. Meu conselho para você é muito simples. Freia, vai para baixo de uma árvore. Não tem árvore. Vai para baixo de alguma coisa. Ou fica em cima de alguma coisa também, não muda nada. Mas faz a oração. Ô Jesus, eu passei tanto tempo da minha vida tentando controlar, e hoje eu sou resultado das minhas escolhas. E sabe, Jesus, não é tão bom o que eu vejo, e eu tenho certeza que poderia ser muito melhor. Mas quando tem vida, tem esperança. Então, Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. Jesus, eu não quero mais decidir sozinho. A minha vida, na verdade, não é minha. O que eu sei sobre ela é muito pouco. Agora, o Senhor, Jesus, sabe tudo sobre mim. Sabe o meu passado e escolheu ignorar ele. Sabe o meu futuro e é isso que eu quero saber, Jesus. Aonde o Senhor quer que eu vá? Porque a partir de agora, Jesus, a minha vida não está mais sobre o meu controle. A minha vida está nas tuas mãos. E eu prometo, Jesus, dessa vez eu não vou me meter. Amém.
Faz um compromisso com quem veio com você. Fala assim: ei, se você vê eu me metendo no que não deveria, me lembra de hoje, porque eu sou metido profissional. Fique de pé, por gentileza. Para mim, essa é um evento que cansa muito a minha cabeça, me cansa. Eu termino assim, arrebentado. Se tivesse uma cama aqui, eu deitava. Acordo amanhã na gravação. Mas é uma coisa que só faz sentido porque o resultado é incontável. O que Jesus faz a partir de agora é problema dele, lembra? Eu não me meto, mas eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Mas lembre-se, nasceu hoje aqui comigo e com você juntos. E em nome de Jesus, amanhã a gente vai estar de novo aqui para gravar a próxima parte, a última parte. Mas talvez vai ter gente que não vai vir amanhã. E eu não quero perder uma oportunidade de te fazer 2 perguntas. Porque, lindo, eu não sou alguém que gera entretenimento. Eu sou um evangelista. A minha função na terra é uma só. Eu apresento Jesus e sigo a vida. E talvez você veio aqui hoje para uma gravação. Só para uma gravação, mas eu não saí de casa só para gravar. Lembra das decisões, das pequenas decisões? Você decidiu, apareceu um link, você se inscreveu, não botou muita fé, falou, eu vou. Ou talvez você falou assim, nossa, o coraçãozinho fica quentinho, quer ver especialmente legal. Você saiu por um motivo, Deus te trouxe por outro. Talvez você está longe de Jesus há muito tempo. E essa é a oportunidade para você voltar para Jesus hoje. Se reconciliar. Você entrou aqui para uma gravação, o Eliezer começou a cantar, você já começou, meu Deus, você não estava combinado. Que bom que você veio. E a segunda pergunta é para você que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Você acredita, mas nunca tomou a decisão de verdade. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, reconheço que sou pecador, que a morte na cruz foi para minha salvação. Para que você possa entregar a sua vida de verdade a Jesus. Para que não seja só um vídeo por semana, para que seja uma vida de verdade com Jesus. Um relacionamento vivo, real, genuíno. Mas daí não é eu que decido, é a sua decisão. A minha função é só perguntar. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim, você levanta as mãos e a gente ora, pode ser? Sim, acabou. Nenhuma ameaça? Não. E promessa? Também não. Não é pelo que ele vai fazer, pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Amém? Se você quiser tomar decisão, eu conto até 3, você levanta a mão e a gente ora. 1, 2, 3. Quem está tomando essa decisão? Não. Não vou dar double check. Eu não sou normal não, irmão, mas eu não acostumo, é muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém pode entender, promoção de camiseta, quero. Que de ingresso já foi confirmado amanhã meio-dia, mas alguém entendeu errado. Só pode porque eu não estou convidando para isso. Eu estou convidando para a morte. O evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O convite é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você tem certeza que você quer perder o controle dessa forma? Você tem certeza que você quer reconhecer que você realmente é o pecador que Cristo morreu na cruz para salvar e que Ele é o teu único Salvador? Porque isso muda tudo, muda para sempre a sua vida. E se você não quer mudança, bebê, não é a tua praia, porque vai mudar tudo. Para Ele chegar não precisa mudar nada, mas depois que Ele entra, vai mudar tudo. Oh, lindo, confusão. Você vai se olhar no espelho e vai dizer assim: eu? Você era essa pessoa. Tem certeza? Vou perguntar de novo. Aonde tiver alguém com certeza, levante a mão.
noites traiçoeiras. Jesus maravilhoso. Jesus, que Deus seja mais na história do nosso canal. Aleluia. Feche os teus olhos, você que está tomando essa decisão. Repita comigo, palavra após palavra. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, Jesus. Em nome de Jesus, amém.